Você conhece alguém que tenha um médico para tratar da hipertensão, outro para tratar da diabetes, outro para tratar do joelho e outro para tratar dos rins, e ninguém se conversa? Olá, o meu nome é Daniel Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o E aí Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E o tema do vídeo de hoje é coordenação do cuidado. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal. Quando a gente fala de coordenação do cuidado, é muito comum a gente imaginar que coordenar é encaminhar. O que isso significa? Se eu sou um profissional de saúde e não sou especialista em determinada condição, eu preciso ter a responsabilidade de te encaminhar para um outro especialista para que ele te entregue os melhores resultados. Até aí tudo bem, mas no final do dia, quem é que vai fazer a organização e a coordenação de todas essas informações? Então, um exemplo prático. Se eu tenho uma condição que eu, enquanto médico de família, não tenho a capacidade para poder entregar o valor que o paciente precisa, e eu preciso fazer um encaminhamento para um especialista focal. Esse especialista focal, ele pode propor vários tratamentos diferentes para essa mesma condição. Qual tratamento é o melhor para essa pessoa? Depende. Quem é essa pessoa? Quais são os hábitos de vida? O que realmente importa na vida daquela pessoa? Se isso não for levado em consideração, eu posso ter tratamentos diferentes que são mais ou menos adequados. E essa contrarreferência, ou seja, esse compartilhamento das informações, nos ajudam a estabelecer o que a gente chama de planejamento conjunto, que é o planejamento que faz mais sentido para a situação, para a vida daquela pessoa. Quando a gente fala aqui na medicina de família e comunidade, a nossa especialidade é a pessoa, é exatamente nesse sentido. A gente já falou que a medicina de família ela precisa ter uma alta resolutividade, ou seja, eu preciso estar apto a tratar adequadamente as condições que são mais comuns, mais prevalentes em saúde. Mas eu preciso reconhecer também que quando eu não for capaz de te entregar o melhor valor em saúde para determinada condição, eu preciso fazer esse encaminhamento. No entanto, o encaminhamento não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente transferir a responsabilidade do seu cuidado para outro profissional. Então, talvez as melhores ferramentas que a gente tenha para esse encaminhamento sejam duas. Uma é o referenciamento e a outra é o matriciamento. Quando a gente fala em referenciamento, eu estou falando em encaminhar a pessoa para o cuidado com um outro profissional de saúde. E, em cima desse cuidado referenciado, eu tenho uma contrarreferência. Qual que é a importância dessa contrarreferência? É eu alinhar as informações e alinhar os tratamentos para o que realmente importa, para o que realmente faz sentido para a saúde daquela pessoa. Quando eu falo de matriciamento, eu estou falando que eu vou compartilhar essas informações sem necessariamente envolver uma nova consulta. Então eu posso atender uma pessoa, reunir todas as informações daquela pessoa e, ao invés de encaminhar aquela pessoa para uma consulta com outro especialista, eu matriciar, ou seja, eu, enquanto profissional, conversar com outro profissional de saúde para poder esclarecer as informações e, a partir daí, ajudar na tomada de decisão em quais seriam os próximos passos mais interessantes para aquele caso. E a gente tem diferentes tipos de matriciamento e de referenciamento. Eu posso estar falando de um matriciamento dentro da própria equipe. Então, quando eu falo de uma equipe de atenção primária que tem médico e enfermeiro de família e comunidade, eu posso estar matriciando, compartilhando essas informações de um caso mais complexo, por exemplo, para o desenvolvimento de um projeto terapêutico singular dentro da própria equipe. Eu chamo isso de referenciamento ou matriciamento, coordenação do cuidado dentro da equipe. E também posso contar com outros profissionais do que eu chamo de equipe multidisciplinar. Então, se eu tenho um caso, por exemplo, que eu vou precisar discutir com a profissional da nutrição, profissional da educação física, profissional fisioterapeuta, eu estou fazendo um matriciamento que eu chamo de matriciamento horizontal. Eu estou compartilhando com outros profissionais, que compõem essa equipe multi, mas que não compõem a equipe direta da pessoa.
E eu também posso estar falando de matriciamento transversal, que é quando eu transfiro esse cuidado para outros níveis de atenção. E aí eu estou falando do nível secundário, terciário, é quando eu compartilho essas informações com outros médicos de outras especialidades focais ou até mesmo outros profissionais de saúde de outras esferas da rede de atenção à saúde, né? Para que a gente compartilhe essas informações e compartilhe o cuidado dessa pessoa. E dessa forma, seja com referenciamento, seja com matriciamento, eu faço a coordenação do cuidado dessa pessoa. Tanto o referenciamento quanto o matriciamento são ferramentas importantes tanto para a saúde das pessoas, né, para que a gente tenha resultados melhores, mas também para a constante qualificação do profissional. E aí eu estou falando principalmente do médico de família e comunidade. Entender que tudo isso precisa estar integrado num sistema a serviço das pessoas é fundamental para que as informações elas transitem com maior qualidade. E existem vários motivos pelos quais a gente pode precisar de um referenciamento ou de um matriciamento. Existem motivos administrativos, existem laudos que só podem ser emitidos por alguns especialistas focais, existem motivos diagnósticos, então tem algumas investigações diagnósticas que precisam ser feitas também por alguns especialistas focais dentro daquilo que a gente chama de linhas de cuidado, né? E existem também algumas abordagens terapêuticas que precisam ser feitas também por especialistas focais. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma hérnia inguinal, eu posso muito bem realizar o diagnóstico, mas o tratamento pode demandar aí uma cirurgia. Então eu preciso estar junto do cirurgião para promover o cuidado dessa pessoa. E aí, quando eu falo da longitudinalidade do vídeo que a gente publicou há algumas semanas, eu tenho o cirurgião contribuindo aí para a continuidade da resolução desse quadro específico, mas eu tenho todas essas informações compondo a longitudinalidade, que é o cuidado dessa pessoa ao longo do tempo. Então lá na frente, eu continuando como médico de família dessa pessoa, eu vou saber que ele já precisou passar pela correção de uma hérnia inguinal e isso pode ter algum impacto no cuidado dessa pessoa ao longo do tempo. E aí eu tenho várias estratégias de como gerenciar essa qualidade da coordenação do cuidado. A mais utilizada é a taxa de referenciamento. Equipes novas, mesmo que bem qualificadas, tendem a ter uma taxa de referenciamento maior. Então, se eu estou novo numa equipe, se eu não tenho um vínculo muito grande ainda com os meus pacientes, eu tendo a ter uma taxa de referenciamento maior, cerca de 15% a 20%. Se eu tenho mais tempo e mais vínculo com a minha equipe, essa taxa de referenciamento pode cair e chegar a 5%. Né? Tem gente que confunde taxa de referenciamento com resolutividade. Isso é uma associação um pouco incoerente, porque tem problemas que não necessariamente têm solução. Se eu estou falando de um paciente com pressão alta, por exemplo, eu não vou curar essa pressão alta dessa pessoa, mas eu tenho várias estratégias, tanto medicamentosas quanto de estilo de vida, para poder controlar essa pressão e trazer mais qualidade de vida para essa pessoa, diminuindo aí o risco de complicações futuras. E isso não está necessariamente relacionado à minha taxa de referência e nem à minha taxa de resolutividade. São duas coisas diferentes. Mas em linhas gerais, eu consigo fazer a gestão da qualidade dessa coordenação do cuidado a partir dessa taxa de referenciamento. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo aqui para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho também para receber as notificações toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal. A gente fica por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!